Olá, eu sou a Ivana, para quem não me conhece, venho trabalhando com formação especialmente de educadores, mas também na área empresarial já há muito tempo e gostaria de convidá-los hoje para conhecer um pouquinho só do que é essa formação CRS, Códigos de Renovação do Ser para a Nova Terra. Por que Nova Terra? Porque essa terrinha aqui está precisando de pessoas que tenham ciência de que o seu comportamento já não está muito adequado em todos os sentidos, né? No sentido da convivência com ele mesmo, até com relação às questões ambientais. Então, o propósito nosso sempre, né, é a busca da felicidade e da sustentabilidade. Então, sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Mais dados sobre mim vou deixar também aqui na descrição do vídeo, meu currículo, link para o meu currículo e tudo mais. Bom, eu queria falar um pouquinho, na verdade, fazer uma perguntinha para vocês. Para a gente entender como é que estão os nossos padrões nos dias de hoje. E a pergunta é, como você se alimenta pela manhã? Do que é que você se alimenta, né? E você deve perguntar assim, peraí, mas isso aí não é uma formação espiritual? Não, não é espiritual. É científica? Também não é. Mas é nutricional? Também não. Essa é só uma metáfora. Eu queria saber o que é que você põe para dentro de manhã. Vejam esses slides, né? Olha, não é um curso sobre meditação, tá bem? Então, eu só queria que vocês entendessem que tudo depende do que nós colocamos para dentro. Nesse caso, nós vimos um casal que se abastece de manhã de nada, de vazio, de contato com eles mesmos, né? Mas contato comigo, eu acho que a maior parte de vocês já entende um pouquinho disso. Na verdade, é o contato com a nossa essência. E essas pessoas, por atração, que é uma das leis que nós vamos estudar, quando ela entra nesse estado de vazio, de tranquilidade, de sintonia, que pode ser como escutando uma música muito relaxante sem letra, senão o nosso cérebro já começa a viajar. A gente acalma o nosso ser, a gente acalma a nossa mente, porque a nossa mente é meio maluquinha, né? É um pensamento depois do outro, um engatilhado no outro. E a gente traz pra gente uma sintonia com a essência e com tudo que é bom. Nós interpretamos até esse mundo meio caótico que está à nossa volta de uma maneira muito mais sábia, tirando experiências positivas disso aí. O que acontece então com o segundo casal? O segundo casal tá ali com a filha, a menina no celular, já ali de manhãzinha, a esposa também ali, já vendo uma porção de coisa. Olha, não tô colocando homem e mulher, nada disso aí, são só exemplos, né? Ele podia ser invertido. Ele lendo o jornal, e o que tem no jornal? Tá falando da bolsa? Será que é isso que ele tá vendo? Ou ele tá vendo um monte de notícia ruim? Porque no jornal só tem desgraça. E no celular a maior parte das pessoas só recebe coisa negativa. Com que essas pessoas estão se abastecendo nesta manhã? O que elas estão colocando para dentro? Então, pela lei da afinidade, né? Essas pessoas elas estão mais propensas a atrair desgraça para a vida delas do que graça. Elas estão mais propensas a ficar mais estressado, angustiado, com a cabeça cheia de inutilidades, coisas que não vão fazer bem nem para a saúde dela, muito menos para a imunidade, né? Já que é um tema bastante recorrente hoje. E o que esse curso vai fazer então, né? Colaborar nesse sentido. Não quero que ninguém medite, que ninguém deixe de ler jornal ou de ler as mensagens dos amigos, mas tenha uma postura diferente diante de tudo isso. Então, nós vamos buscar entender como funciona a nossa mente, né? Por quê? Não só no sentido das neurociências, porque alguns alunos já viram isso comigo, mas nós vamos recordar alguma outra coisinha, acrescentar outras, mas no sentido, né, como dizia um mestre meu, de trazer luz à consciência.
da gente trazer informações que permitam com que a gente veja o que nos está acontecendo de uma forma mais positiva, porque nós podemos tirar aprendizado de tudo e justamente perceber como certos pensamentos e sentimentos nossos, como esses pensamentos e sentimentos, eles nos levam numa contramão de uma vida feliz e sustentável. E, no entanto, como a gente aplicando, conhecendo e aplicando essas leis, como nós podemos andar no fluxo da vida. Olha, tem um livro, eu vou até mostrar para você. Olha ele aqui, meu tá velhinho. É um livro do Mihaly Csikszentmihalyi, chamado A Psicologia da Felicidade, e ele fala da teoria do fluxo. Ou seja, quando nós estamos de boa, vamos dizer assim, mas não é só estar calmo não, tem certa educação nesse sentido aí. Nós vamos num fluxo, no lado onde tudo nos leva para uma vida melhor. E quando nós nos conectamos com essas coisas que não são muito bacanas de ver e de ouvir, a gente entra num contrafluxo. E algumas pessoas me diriam assim, não, mas não olhar para esse lado é estar alienado. Isso é conversa mole para boi dormir. Se você quiser ficar, veja o vídeo até o final. Nós vamos juntar, sim, muita ciência e muita tradição. Muitos textos sagrados, muitos conhecimentos milenares para que a gente possa colocar um de frente para o outro e colocar coisas que mostrem a congruência que existe entre os ensinamentos milenares e a ciência de hoje, tá bem? Então esses códigos, eles vão abrindo um novo espaço nesse complexo chamado mente-cérebro, introduzindo energias que pela sua frequência vibracional, elas vão trazer assim, coligação com outras informações que têm um certo nível de correspondência. Então é como se fosse somando informações, porque informações somadas do sentido contrário a gente já tem bastante, tá bom? A ciência, ela avançou um bocadinho para o padrão desse planeta aqui, né? Mas o ser humano, ele não avançou tanto assim. Nós continuamos utilizando a ciência ainda, usando essa coisa do poder, porque o poder ele está muito ligado à nossa sobrevivência, né? Seja o poder de um político, seja o poder de um pai de família. Ele precisa, às vezes, usar de certos mecanismos aprendidos dos nossos antepassados. Dos nossos antepassados nós conseguimos aprender muita coisa boa, mas tem coisas que a gente precisa se desligar um pouquinho, né? Como é o caso da constelação familiar. A gente honra os nossos antepassados, mas a gente tem que deixar para trás o que é deles, o tempo deles já passou. E nós precisamos avançar, evoluir em termos de ética, de entendimento, em termos científicos. E para mim, ciência é simplesmente tomar ciência. Saber que alguma coisa existe, como alguma coisa funciona. E aí tudo vale, né? Por isso que para quem me conhece sabe que eu sempre fui ligada à transdisciplinaridade, porque tudo é conhecimento. E é isso que nós vamos fazer aqui. Juntar um pouquinho de ciência e tradição, física e metafísica, e assim por diante. A medicina, a psicologia espiritual e a psicologia material, e assim por diante. Olha, eu vou falar às vezes de Jesus, vou falar de Buda também, mas eu vou citar bastante Jesus porque para mim ele é um grande mestre. E Jesus tinha mais ciência no que ele ensinava do que vocês podem imaginar. A palavra religião, ela quer dizer religare, né? Atar, ligar, unir. Unir ao quê? A uma força, a um conhecimento maior. Alguma coisa maior do que nós, né? Não religião nenhuma. Então eu não vou falar de religião nenhuma, mesmo porque eu gosto de muitas delas, né? E eu faço o que Paulo ensinou. Eu vejo de tudo esse traio que é bom. Então vamos lá. Em Atos diz assim: um só coração, uma só alma.
E essa alma, ela tem a ver com uma só palavra, pois essa palavra que vem da alma, ela vem do coração, vem da fonte de tudo que é, vem do todo, do uno, e essa é a primeira lei que nós vamos estudar. E é com essas leis que nós vamos conhecer os princípios que regem o universo e que, portanto, regem a nossa vida. O Platão, ele dizia que o conhecimento só é útil para nos tornarmos melhores, e a ciência nem sempre torna a nós melhores, nem a nossa vida melhor. Haja visto tanta coisa errada, não sustentável, que não leva à felicidade, que foi feita em nome da ciência ou com o conhecimento científico, né? O CRS, então, é a compilação de 120 leis que eu selecionei, um pouquinho até mais, e dessas 120 nós escolhemos 45. Uma complementa a outra, tá ok? Os códigos, eles são formados de leis. Então, o código ele é uma compilação sistemática ou apêndices, né, de leis, normas e regulamentos ou ainda máximas, utilizando um conceito filosófico. E nós vamos entender essas leis universais, já ensinadas por outros seres em outros tempos, como o caso do Hermes Trismegisto, que é dito de 3.000 a 4.000 anos, a contar do nosso tempo. Então ele veio bem antes de Jesus. Buda também veio antes de Jesus. Contemporâneo nosso, eu tive a honra de conhecer, não pessoalmente, mas estar ali, né, bebendo nessa fonte, que é o Sri Satya Sai Baba, na Índia, o Saint Germain, que é um ser que eu dedico, e também dedico ao grande mestre Jesus, que é o nosso grande mestre. E ele foi mestre de Sai Baba também. E também nós temos outros mestres, né? Cientistas que a gente tem que trouxeram um grande avanço para a comunidade, para a humanidade. A gente pode falar entre eles na área da física, do Einstein e do Thomas Young, na psicologia do Jung e do Martin Seligman, né, que é da psicologia positiva, na filosofia Kierkegaard e Spinoza, na medicina, inclusive medicina ayurvédica, o Deepak Chopra e o Raul Marino da área de neurociências, e tantos outros que nós vamos colocando aqui ao longo do nosso trabalho. E quando nós entendemos esses códigos, nós percebemos o quanto nós ainda caminhamos na contramão. Eu quero dizer assim, no contrafluxo da nossa verdadeira felicidade e sustentabilidade. Então, amores, eu sempre gosto de usar essa analogia, né? Aqui está a mão, aqui está a contramão. Para que lado que eu vou, né? Quando eu vou no fluxo, tudo flui, né? Como o livro que eu mostrei para vocês. E quando eu estou no contrafluxo, é o caminho do rio turbulento, onde dói. Aprender aqui é pela dor, não é pelo amor, como é desse lado. Por exemplo, o Hermes Trismegisto, ele já falava no Kybalion, né? Da lei da vibração. E hoje nós temos argumentos, conhecimento para entender melhor o que é essa vibração, porque a ciência avançou. Então a gente tem o conhecimento dos átomos, que o Trismegisto não tinha naquela época, porque ninguém sabia nem o que era um átomo. Então hoje fica mais fácil para a gente entender a lei do paradoxo e para entender a lei do mentalismo, ok? E mais recentemente, né, a física quântica pode também ajudar-nos a entender a lei da cocriação. E eu queria deixar um exemplo bem interessante aqui para vocês do físico Niels Bohr. Perguntaram, ele tinha na porta da casa dele uma ferradura. E então, um dia ele recebeu umas visitas e eles perguntaram, como assim, né? Um físico, você acredita nisso, né, de ferradura? E ele disse, não, eu não acredito. E perguntaram, mas então por que você deixa essa ferradura aí na porta? E ele disse assim, porque as outras pessoas acreditam. Agora, eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer.
Que a nossa mente, aí vem, né, o princípio do mentalismo, ela tem uma capacidade muito grande de influenciar a nossa existência, de criar ou cocriar coisas para a nossa vida. Ela tanto pode cocriar graça, como ela pode criar desgraça. E para todo esse entendimento, a gente tem que ter esclarecimento. O que é esclarecimento? Tornar claro. Então, de repente, a ciência pode fazer entender o que Jesus dizia de uma maneira mais profunda, ou sábios como o Hermes Trismegistus. Bem, vocês conseguiram entender como a gente pode criar graça ou desgraça? A gente vai aprofundar durante o curso, ok? Em João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: conta Jesus que outra vez dizia, outra vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, vamos falar de ciência, né? Fluxo. Quando eu vou no caminho do amor, no caminho da tranquilidade, quando eu não julgo, quando eu vivo em paz. Agora, para eu fazer isso aqui, eu tenho que mudar certos padrões. Ah, não, mas eu já sou uma pessoa perfeita. Presta atenção, que nós temos muitas coisas que nos são reveladas de tempos em tempos e que vêm dos nossos antepassados. Eu mesma já me peguei 1000 vezes, eu sei, poxa vida, por que eu estou tendo determinado comportamento? Por que eu estou agindo assim? Se eu não fazia isso, por que estou fazendo agora? Por quê? Porque essas partes do nosso DNA ou que estão no nosso campo morfogenético, né? Ciência, como é um conceito utilizado na constelação familiar. Então, tudo que está nesse campo tem uma hora que ele se aproxima e se revela em nós. Então, se eu me acho uma pessoa muito legal hoje, amanhã pode ser que eu não ache mais, né? E dependendo do contexto, este campo que está em mim, eu sou mais legal ou menos legal. Muitas vezes nós somos uma pessoa muito estranha a nós mesmos quando estamos em família. E quando nós estamos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nós somos uma pessoa que fala assim, nossa, a Ivana é maravilhosa, só que dentro da família dela, ela é ui, né? Então, isso é normal, tá bom? Vamos estudar isso aí também. Então, por que Jesus dizia outra vez, né? E João disse, Jesus disse outra vez. Porque parece que Jesus já sabia de como nossa mente funcionava, né? Que nossa mente, para a gente desmanchar um padrão, é o que nós queremos fazer aqui hoje, desmanchar um padrão e colocar outro lugar mais feliz, mais sustentável, e que a gente consiga transformar esse planeta aqui numa outra forma de agir, não indo contra as coisas, mas indo a favor das coisas boas, né? E não contra as coisas que a gente não acha tão boas. Isso funciona muito mais, é muito mais rápido. Então, quando nós temos um engrama que é uma rede de neurônios que de maneira meio fácil de falar, né? Eu já expliquei isso nos meus vídeos do canal. Nós temos um padrão para uma informação e nós precisamos desmanchar. Então eu venho com como se eu fosse escrever por cima e eu tenho que escrever várias vezes. Eu tenho que colocar uma informação semelhante em cima dessa, 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 até essa aqui perdendo de energia. E enquanto a gente vai fazendo isso, nós vamos mudando também, alimentando o nosso subconsciente, que é muito importante nesse momento de transformação e quando nós queremos aprimorar o nosso ser. Então ele sabia que precisava repetir, né? E agora a gente precisa começar a entender essas questões a partir da ciência. Hoje a gente entende o átomo. O que é o átomo? O que é um elétron? Como eles têm influência na nossa vida? Como eu faço essa dança? Como eu organizo meu corpo? Todo o meu sistema físico e etc. Para que eu vibre numa frequência amorosa.
porque tudo é energia, corpo, células, moléculas, átomos. O cérebro e seus neurônios emitem impulsos elétricos, né? Então, falando em elétrons, eletricidade, somos tudo isso. Então, eu tinha um mentor, um instrutor que dizia: é preciso trazer luz à consciência. E é o que nós queremos aqui, né? Trazer luz à consciência. E qual foi a informação que nós buscamos lá no início, né? A pergunta, a informação que eu queria obter de vocês. Com que você se alimenta? Qual é o teu primeiro alimento? É a graça ou é a desgraça, né? Porque a partir dessa informação, nós podemos alimentar a nossa mente de maneira diferente. Não estou pedindo para vocês fazerem meditação, ok? Então, todas essas informações que vocês precisam para ter uma vida melhor, para ajustar. Olha, tem gente que já fez muito curso, mas de repente esse aqui vai ser uma cerejinha no bolo ou vai dar uma ajustadinha aqui, porque conhecimento não termina nunca, tá? Então, é uma formação de informações, né? Eu prefiro chamar de transformação, sempre essas formações são transformadoras. E as demais informações estão aqui abaixo aqui nas descrições desse vídeo. Se você recebeu esse vídeo de alguém e não tem todos os dados, né? Os dados estão no site. E eu estou colocando aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço muito que você tenha ouvido até o final. Eu aguardo vocês, com certeza estou aguardando vocês na nossa transformação, ok? Um grande abraço e pensem sobre tudo que eu disse. Se dê essa oportunidade.